teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Basta olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais.
Boa noite, paz do Senhor Jesus, que bom estarmos aqui. Nós temos um propósito muito claro nessa noite, que é direcionarmos a nossa semana a partir do sentido que o Espírito Santo nos trouxer. Então é algo muito importante a gente começar a semana com esse desejo no nosso coração. É algo que acontece de Deus para nós, a gente não tem como forçar esse mover, mas a gente crê, né? A gente crê que é possível, e a gente vem com a disponibilidade, com o coração aberto para receber essa direção. Então, a gente vem com o coração sabendo que o Espírito Santo vai revelar-se à nossa vida. Você não está dependendo de mim, você está dependente do Espírito Santo e ele já está aqui, porque há um grupo de pessoas em comunhão. Quero saudar aí os irmãos que estão com a gente nessa noite, o César Fogiato. Quando a pessoa tem um sobrenome assim artístico, internacional, a gente gosta de pronunciar, que dá um corpo para a live, né? Tá com a gente o César Fogiato, a Ariadne, a Karina, Deus abençoe, Marcinha, Lu, Vânia Guida, Sandra Regina, Isilda Antunes, a Daniele Cisma, que eu não falo o nome da Isilda, então eu vou dizer duas vezes. Isilda Antunes está com a gente, pronto, que aí garante. A Larissa também está conosco, Deus abençoe muito. A Daniele, ela estava comentando comigo mais cedo. Hoje eu recebi uma foto, bem cedo mesmo, eu recebi uma foto da janela do João Holanda em Friburgo. Acabou de entrar. E eu tenho, vou só pedir aqui minha filha, me traz um copo d'água. Eu tenho o costume de lançar o esboço, né? Eu posto o esboço da devocional para ajudar, né? Para ser um apoio aí à devocional. Então o esboço, ele é postado e eu uso uma foto. Normalmente eu tiro uma foto aqui de Itaipuaçu, né? Ou da praia, ou daqui da casa, do sítio, enfim. E aí hoje o João Holanda mandou uma foto muito bonita do amanhecer em Friburgo, eu postei. Quem tiver interesse, manda foto pra gente do seu amanhecer aí. Às vezes você registra algo muito bonito, eu queria passar isso à frente. Eu acho que a arte também tem uma dimensão espiritual. Quando ele me mandou a foto, eu consegui entender que aquela fotografia era com certeza parte da devocional dele. E aí passou a ser minha também, e eu compartilhei no sentido de que fosse também bênção para pessoas, né? A rede social está cheia de tanta besteira, né? De tanta coisa ruim, está tão poluído o ar. Então acho que quando a gente tem um registro dessa natureza, literalmente, né? É muito importante para a gente, tá ligado? Então, aí para quem quiser, né? Quem registrar, e eu vou estar marcando você, como é óbvio, e dizendo qual é o lugar.
São tantos lugares diferentes, né? Hoje ele mandou de Friburgo. A Vânia Guida postou umas fotos bonitas também lá de Praia Seca, não é? Eu acho que isso integra muito bem. Tem a ver com comunhão, eu estou aqui usando o tempo para falar sobre isso, porque é uma tentativa, não é? É uma tentativa da gente criar mais laços ainda de comunhão. Tem o César aí também, que tira fotos muito bonitas também, né? Fotógrafo também. Isso ajuda muito, porque a gente está postando algo que integra a mensagem. A devocional é isso. A devocional é um amanhecer espiritual para a nossa vida, né? E é muito bom. Existem pessoas que passam, escute isso que eu vou dizer, existem pessoas que passam o dia inteiro e elas não despertam. Elas estão vivendo, elas acordaram fisicamente, mas espiritualmente estão adormecidas. César, você pode mandar para o meu zap, porque aí eu acho que fica mais fácil, né? Daniel, coloca meu e-mail também aí, terapiadecristo@gmail.com. Eu acho que ajuda também. E o meu zap tá aí no Linktree, né, que eles chamam. Meu zap tá aí público para todo mundo. Quem precisar falar com a gente. Às vezes você quer colocar um pedido de oração. Agora mesmo eu recebi um pedido, não é? Os pais do Alexandre, e que é casado com a Cecel, que são amigos nossos, irmãos em Cristo, os pais dele estão entubados, e aí todo dia ele passa o boletim médico, não é? Pede para a gente orar, e aí é muito bom a gente estar tendo essa oportunidade aí de interagir com a dor dos irmãos. Não é? Então, se você tem alguém na tua família aí, às vezes a gente não vai fazer isso publicamente, mas a gente vai ter o cuidado de estar orando, de estar enviando a oração para você, tá? Vai ser um prazer, uma forma da gente se ajudar, se fortalecer nesse tempo difícil. Bom, agora eu queria aproveitar para a gente orar junto. Aproveitar, coloca aí, nesse momento aí, fecha os teus olhos, abre o teu coração, pensa nas pessoas que estão passando aí por dificuldades, luto, gente internada de próximo, né? Gente de perto, situações financeiras difíceis para muita gente, o mundo está muito complicado, está sendo devastado por uma série de circunstâncias, mas a nossa fé vai nos fortalecer, até mesmo para que a gente seja um braço estendido em favor de outras pessoas também. Pai, nós queremos orar nessa noite pedindo que o Senhor nos fortaleça. Não queremos temer a semana que por aí vem. Nós queremos, com ousadia no Teu Espírito Santo, enfrentarmos os desafios. Que não sejamos uma gente indisciplinada, solta, perdida, ó Pai, desistida de si mesma, mas que o Senhor possa despertar-nos e colocar no nosso coração o desejo de avançar, que possamos avançar. Que a Tua palavra nessa noite possa trazer também com ela a direção do Espírito Santo para cada um de nós. Ó Senhor, que nossa vida emocional ela seja equilibrada pela presença gloriosa do Espírito Santo. Que de uma maneira muito prática a gente possa viver a nossa vida sempre tendo em mente a necessidade de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito e dá-nos fé para enxergar aquilo que o Senhor deseja fazer por nós. Que possamos assumir o Teu plano como o nosso plano de vida e assim possamos ver o fruto de toda essa devoção e fé a Ti em experiências poderosas. Que essa seja uma semana marcante por experiências contigo, por ouvirmos a Tua voz, a Tua direção e nos lembrarmos desse tempo breve que passamos orando aqui na Tua presença. Essa é a nossa oração, Pai, nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Josué capítulo 5. Eu vou ler o verso 13 e eu vou ler até o verso 15. Josué capítulo 5, vou ler a partir do verso 13 e vou até o verso 15. Enquanto você localiza, eu tomo um pouco mais de água aqui.
Diz assim a palavra do Senhor. Beatriz, boa noite, paz do Senhor. Nada como ter a Karina na live, porque a gente sabe que o texto vai estar presente aí nos comentários. Sandra e Ernesto, paz do Senhor, Deus abençoe. A Karina já colocou aí o texto para a Sandra, que está entrando agora com o Ernesto. Muito bem. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim, palavra do Senhor. Quero tentar fazer com você uma reconstituição dessa cena. A Bíblia diz que ele estava perto de Jericó. Jericó representava um desafio. Você vê mais à frente, no capítulo 6, nós lemos os últimos versículos do capítulo 5. O versículo 5, o capítulo 6, no início, diz como é que estava Jericó. Que é para você conseguir compreender o que significava estar perto de Jericó. Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém saía nem entrava. Isso é para que você compreenda que a situação por vir era uma situação muito difícil para Josué. Então eu quero fazer uma analogia, eu quero fazer aqui uma comparação dessa dificuldade que Josué estava prestes a enfrentar com a nossa semana que está se iniciando. Então, eu e você, todos nós estamos ao pé, nós estamos muito próximos dos desafios da semana porque estamos no final de domingo. Existe até mesmo um registro, não é, de que há uma queda emocional em muitos pela aproximação da segunda-feira. Eu conheço pessoas, eu já atendi pessoas que temiam muito pela segunda-feira, passavam um final de semana ótimo com a família, mas assombrava a vinda, a chegada da segunda-feira. E eu acho que um povo que é dirigido pelo Espírito Santo não vai sentir isso, e a gente aqui se ocupa justamente desse propósito. Fazer da segunda-feira um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de experiências, de cumprirmos os propósitos do Senhor na nossa vida. Então era essa a situação de Josué. Josué estava ao pé de Jericó. E aí você perceba o que o texto diz. A Bíblia diz que ele levantou, né? Ele levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem. Se ele levantou, é porque estava abaixado. Se ele teve que se levantar, erguer os olhos para conseguir enxergar aquilo que estava diante dele, é porque a posição dele era uma posição de possível prostração diante da dificuldade, diante do desafio. É exatamente assim que nós podemos estar. Talvez nós estejamos exatamente na mesma postura emocionalmente que Josué. A gente está diante de uma grande prova, estamos diante de uma batalha a ser enfrentada grande. Iniciamos a semana e o nosso olhar às vezes está naquilo que está embaixo, porque estamos sentindo o peso das dificuldades. E hoje é desejo do Espírito Santo, esse é o domingo do Espírito Santo,
é desejo do Espírito Santo que a gente levante o nosso olhar. Deus tem algo para mostrar para nós. Deus precisa que você levante os olhos porque tem alguma coisa que você só vai conseguir enxergar se você olhar para cima. Para onde é que você está olhando? Como é que eu sei para onde eu estou olhando? Aquilo que eu falo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando acerca dos desafios da vida vão revelar como é que está a minha performance, a minha posição, a minha postura em relação àquilo que eu preciso viver. Então, é necessário que a gente faça desse momento, construa a partir desse nosso encontro, esse levantar de olhos. Eu tenho certeza que nós vamos sair desse tempo de conexão com o Senhor com os nossos olhos levantados. Não para desespero, não para preocupação, não é? Não para enfraquecimento, mas para, não é? Uma visão daquilo que Deus quer mostrar. E aquilo que Deus vai mostrar, confie, vai trazer esperança. Vai trazer o sentido necessário, a visão que Deus nos mostra, ela traz a direção que nós precisamos seguir, o que nós precisamos fazer, o que é que nós precisamos enxergar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa visão é extremamente seletiva. Quando você entra num lugar, você percebe um conjunto de coisas. Quando você entra num espaço, você não enxerga tudo. Por quê? Porque se você enxergar tudo com todos os detalhes, simplesmente você cai duro, você não suportaria. Então, na verdade, tudo que a gente vê é uma seleção. E aí nós vamos focalizar aquilo que traz mais interesse para nós. Então nós não temos condição de olhar o nosso amanhã, a nossa semana, com todos os detalhes. A gente tem um foco. E o objetivo é que a gente, ao ser direcionado pelo Espírito Santo, possa focar naquilo que é importante. Josué estava diante de Jericó e a situação pesou tanto sobre ele que ele foi incapaz de discernir quem é que estava na frente dele. O texto diz que ele viu um homem com uma espada na mão. A única coisa que Josué viu é que tinha um homem na frente dele com uma espada na mão. Então é alguém que não está enxergando com nitidez, não está conseguindo identificar quem é. Ele só viu um homem. E na verdade era o próprio Senhor que está ali. E ele só consegue discernir isso ao longo do processo. Deus quer que você seja capaz de discernir que Ele está na sua frente. E Ele está com uma espada na mão, significando que Ele luta por mim e por você. A visão de Josué, naquele momento, era uma visão tão apequenada que ele perguntou: você está do nosso lado ou você está contra nós? Porque a única coisa que ele conseguia enxergar era essa visão polarizada. É a meu favor ou está contra mim? E a resposta foi: olha, nenhuma das duas coisas. Deus não está contra você e nem necessariamente está a seu favor, no sentido de concordar com o que você quer fazer. Deus não concorda com a sua tristeza, pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele quer que você fique bem. Então, nesse sentido, Deus não está a seu favor e também não está contra nós. Deus não faz nada contra a nossa vida, Ele nos ama. Então, esse que nos ama quer nos direcionar. Cuidado, a direção de Deus não significa Deus confirmar o que você quer fazer. Assim como a direção de Deus não é nada que compete, que vai contra você. Deus é totalmente a teu favor, mas segundo, como é óbvio, a direção que Ele tem para nós. Então a pergunta no meio da perturbação, não é? Ele ali muito estapafúrdio, ele pergunta:
Quem é você? Você está contra mim ou está a favor? Eu preciso saber. E a gente, com isso, não percebe que a visão que Deus quer mostrar é uma visão mais ampla. Nós não estamos entrando na semana contando com aquilo que nós temos no coração, na mente, nas mãos. Não, nós contamos com a direção do Senhor. Nós contamos com a espada do Senhor. Porque a espada do Senhor, ela entra com uma profundidade que nós jamais seríamos capazes de penetrar, seja qual for a circunstância e situação. A sua dificuldade é difícil aos teus olhos. A nossa noção de dificuldade tem a ver com a maneira como a gente vê as coisas. Mas o homem com a espada na mão luta por nós e tem a direção que nós não teríamos por nós mesmos. Estou contando com essa espada. Estou contando com essa espada. Você crê nisso? Será que você pode dizer para você mesmo: olha, eu não estou contando com a minha força, porque a minha força pode enfraquecer. A minha força pode deixar de existir. Eu posso me exaurir, eu posso me cansar no meio do caminho, mas eu confio na espada do Senhor. Eu vou tratar esse assunto. Me assusta só pensar nele, mas eu confio na espada do Senhor, que está pronta. Ela está disponível como uma ação que virá em meu favor, de alguém que luta por mim, alguém que me traz a vitória que eu jamais seria capaz de conquistar por mim mesmo. Nós estamos saindo do quadro de um homem que está olhando para baixo, de um homem que agora está saindo desse encontro direcionado. Você pode ter começado essa live se sentindo assim, alquebrado, distanciado da vitória, muito próximo da luta, da dificuldade, com o pesar sobre si das dificuldades, não é? Com a situação complicada por resolver, te assombrando. Mas eu tenho certeza que você vai sair com a visão do homem com a espada na mão. Alguém que vai à nossa frente e que luta as nossas lutas. É óbvio que não é simplesmente cruzar os braços. Ele traz a direção, a gente segue uma direção. E a partir da nossa fidelidade à direção que ele nos dá, nós alcançamos a vitória. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Quando ele conta com a revelação, quando há ali uma revelação de quem é o tal homem, Josué se prostra com o rosto, não mais agora no campo do assombro emocional, mas na dimensão da adoração. Eu não estou me prostrando mais porque estou achando a situação difícil. Eu me prostro em adoração porque reconheço que eu estou diante do Senhor. A gente mata aqui a charada de que é o Senhor porque anjo não aceita adoração, não aceita prostração. Então, na palavra, quando a gente tem a aparição de um anjo, o anjo nunca aceita adoração, essa prostração, não é? Mas aqui era uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, que a gente entende, conhece essa terminologia como teofania na teologia, né? Então, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Porque Jesus é eterno. A gente tem uma manifestação humana de Jesus com a sua encarnação, né, na Terra, mas, né, Deus está presente com a Trindade desde sempre. Não é nem preciso a gente caminhar por aí, a gente crê em Jesus. Em qualquer tempo da Bíblia, Jesus está presente. Aliás, Jesus é que abre todos os textos, a compreensão de quem é o Senhor Jesus. Agora, quando há essa revelação, existe uma resposta. Deus quer que você o adore pela semana que virá e não se assombre pelas dificuldades que virão. É diferente. Você não vai ficar prostrado essa semana
porque as situações vão te abater. Você vai se prostrar somente para adorar numa demonstração de confiança, de fé. A gente adora aquilo que é maior do que nós. A gente adora a quem a gente serve. Não é? Essa adoração é uma demonstração de que a gente confia e sabe quem é que está ali. Ele não sabia porque não houve discernimento. Às vezes o peso é tão grande que a gente tem dificuldade de discernir. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Provavelmente ele estava ali numa posição até mesmo de se esconder, não é? De se distanciar das pessoas porque não estava vendo solução. Estava apavorado, possivelmente. Mas agora esse homem, ele tem uma outra perspectiva. Gente, o quadro é o mesmo. Jericó estava lá, não saiu do lugar. Mas a visão dele agora é outra. E eu estava apavoradíssimo, mas agora eu já estou em adoração. É como se a gente pegasse uma pessoa que está chorando, que está acometida de medo, de assombro, e daqui a pouco você vê aquela mesma pessoa ali numa postura de adoração, de confiança, de entrega maravilhosa. Esse é o efeito do Espírito Santo. Então, terapia de Cristo é justamente isso, é tratar isso. É ressignificar a experiência. Eu estou diante do mesmo quadro, mas eu já estou vendo de uma maneira completamente diferente. E aí, a adoração, isso é muito importante, esse ponto é fundamental. Quando a gente adora a Deus, a adoração nos conduz a uma submissão. Ou seja, alguém vai me dar uma missão que eu vou me disponibilizar para cumprir. Então ele adora e ele olha qual é a mensagem para o seu servo. É uma pessoa que ela entra na semana querendo saber qual é a missão a cumprir. A sua missão, ela não é determinada pela adversidade presente nas circunstâncias. A gente não vive com essa urgência de ficar apagando fogo aqui e acolá. Deus te dará uma missão para essa semana. E aí, quando você adora a Deus, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse tempo precioso, seu tempo é muito precioso. Você tem muita coisa para fazer. Mas o que nós selecionamos? O que nós focamos? Nós focamos na adoração. E aí, a adoração, ela pede isso. Naturalmente, flui do campo da adoração um desejo de saber qual é a missão. Qual é a mensagem? Eu estou muito expectativo pela mensagem que Deus vai te revelar acerca do que você vai fazer. Porque aí reside a nossa bênção, a nossa vitória. O comentário, se fosse um encontro social de duas pessoas, a conversa seria sobre Jericó. A conversa circularia, não é? Gravitaria em torno dos problemas. Você se junta com pessoas e fala, olha que pandemia, não é? Olha, fulano está internado, e que dificuldade, e que problema, olha, a gente não sabe como é que vai fazer isso. Como é... Essa seria a conversa. Mas Josué estava se encontrando com o próprio Senhor. Aí a gente não fala de Jericó. Aí a gente adora ao Senhor, porque ele sabe que existe Jericó. E ele tem uma mensagem, ele tem uma direção para nos dar. Você crê nisso? A preocupação maior agora não era Jericó, mas era saber qual é a mensagem. O nosso problema maior não é a Jericó que a gente tem que enfrentar porque está sitiada. O nosso maior problema, no caso de desafio para nós, é sabermos qual é a mensagem do Senhor. E aí, a resposta do Senhor é: tira a sandália dos seus pés. O título que eu atribuí para essa mensagem de hoje é Descalços. Sabe o que a gente faz? Naturalmente,
a gente procura se calçar para viver a semana. A gente procura se calçar. Por que a gente se calça? Para não ferir os pés, para proteger os pés. O ato de se calçar significa eu me preparar para a semana, mas sabe o que o Senhor nos pede? Para tirar as sandálias. Olha, ele torna o lugar santo, ele faz uma obra e você precisa entrar descalço, que é um sinal de confiança. E no tempo em que essa passagem acontece, quem anda descalço é o escravo. Ou seja, eu me torno servo, servidor dessa mensagem, desse ambiente profético, espiritual. Então, o título da mensagem é Descalços, porque o propósito dessa mensagem é que você tire essa preparação humana e você confie naquilo que Deus vai fazer e vá no sentido de se entregar, não é? De entrar sem reservas naquilo que Deus vai fazer. A terra em que você está pisando, ou seja, essa semana é uma terra santa, santificada por Deus, reservada pelo Senhor. Tem que tirar a sandália, que é o que a Ariadne está dizendo. Tem que tirar a sandália porque a sandália é uma indicação de que você quer controlar. Não sei como é que vai ser a semana, mas não vou controlar nada. Não vou manipular as situações que me ocorrerem. Eu vou me comportar segundo a direção do Espírito Santo e vou descalço. O estar descalço significa estar despido, não é? De qualquer tentativa de controle, de forçar para que seja assim, para que seja... Vai ser como o Senhor quiser. E eu vou entrar como quem entra numa missão. A sandália, por exemplo, eu calço um número. Mas se uma pessoa que tem o mesmo número que eu calçar a minha sandália, vai achar estranho, porque eu piso torto. Provavelmente você pisa torto para um outro lado. Uns têm os pés mais finos, outros os pés são mais largos, não é? Tem gente que tem um pé mais comprido. Enfim, o nosso pé é uma coisa muito única porque mostra muito daquilo que nós somos, a nossa pegada, o nosso jeito de andar. Existem pessoas que você é capaz de reconhecer pelo jeito de andar. Porque o jeito de andar é algo muito próprio de cada pessoa. A gente tem um jeito de caminhar. E aí, o que o Senhor está requisitando de Josué, está requisitando de nós, é justamente isso. Olha, tira a sandália porque você não vai vencer andando do seu jeito. Você vai vencer confiando no jeito do Pai. Então a proposta hoje é a gente finalizar entendendo que tem que se descalçar. É tudo o que a gente não quer fazer, porque a gente quer se calçar justamente para prevenir a semana. Não é um chamado à irresponsabilidade, mas precisamos compreender que quando a gente entra numa terra santa, o máximo que a gente pode fazer é especular como vai ser, mas a gente não tem certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada, mas sei que posso confiar no Senhor. E é isso que traz certezas para mim. É a certeza de que Deus vai fazer exatamente como eu não sei, e eu sei que precisarei estar pronto para fazer segundo a direção que Ele nos trouxer. E o texto que nós lemos, a passagem que nós escolhemos para refletir nessa noite, termina dizendo que Josué fez assim. Aqui está a grande diferença. Existem pessoas que recebem a direção de Deus e não fazem segundo a direção de Deus. Você está recebendo, eu creio, que o Espírito Santo vai se revelar a você ao longo de toda essa semana, te dando uma direção. Faça conforme a vontade do Senhor. Vamos orar agora e a gente crê que se está difícil se descalçar, Ele com a sua mão poderosa vai tirar essa sandália dos nossos pés e nos conduzir pela mão nesse novo e vivo caminho de experiências com o Senhor
ao longo de toda essa semana. Pai, nós apresentamos a nossa semana diante de Ti. Está nas Tuas mãos, já não está nas nossas mais. Que possamos sair desse encontro descalços, dispostos a colocarmos os nossos pés na confiança. Ó Pai, o chão da vida está pedindo fé, fé no Senhor. Não precisamos de estar calçados, precisamos de nos descalçarmos. Pai, que abramos mão do controle para que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos contar com a manifestação poderosa do Senhor. Jericó está aí, Senhor, sitiada, esse mundo cheio de problemas para enfrentarmos, mas que não venhamos a retroceder. Mas que possamos levantar o nosso olhar e contemplar o Senhor com a espada nas mãos para nos trazer a vitória. Ó Deus, traz-nos a certeza de que Tu estás na nossa frente, vais à nossa frente e lutas por nós. Ó Senhor, que a gente não ganhe na nossa força, que a gente não ache que vai ganhar na própria força, mas que possamos crer que seremos vitoriosos na força do Senhor. Ó Senhor, dá-nos o discernimento de que não estamos sós, que não nos vejamos ao pé de Jericó, mas que vejamos que perto está o Senhor daqueles que o buscam. E, Senhor, assim possamos confiar de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a semana de vocês. Nós vamos estar juntos aí, né, todos os dias, pela manhã às 7. Nós vamos estar juntos na terça-noite. Nós vamos estar juntos na quarta, orando lá no Instagram. Na quinta, eu faço votos de que vocês se juntem aí com a família, não é? E façam culto, pega um dia da semana, faz culto com a família, e até domingo que vem, onde a gente vai ter devocional, estudo bíblico, e vamos ter também, novamente, o Domingo do Espírito Santo. Deixa eu só fazer um lembrete aqui. Hoje, no estudo bíblico, falamos sobre relacionamentos. E aí seria bom, quem quiser, quem não pôde estar com a gente, né, pode resgatar isso lá no nosso YouTube, tá? Que aí você pode, não é, meditar sobre o que nós falamos. Foi alguma coisa substanciosa sobre relacionamentos. Eu acho que para quem é casado, para quem tem filhos, não é? Qualquer passo nessa nossa relação com pessoas, eu acho que vai edificar você. Se essa mensagem for uma bênção para você, comenta, compartilha, toca para frente para que possa chegar a mais pessoas. Deus abençoe a todos nós. Nós amamos muito vocês. Faço minhas as palavras da Daniele. Saudades de todos vocês. Um beijão.